vamos falar de saúde, é o seguinte, ficou mais difícil comprar o Zolpidem, que é o terceiro remédio para insônia mais vendido no Brasil. A Anvisa decidiu aumentar o controle para evitar aquele consumo descontrolado, que pode levar a sérias consequências para a saúde. Tá na hora do nosso bem-estar. Bom dia, minha querida Michele. Bom dia, feliz aniversário antes de mais nada. Muito Deixa eu dar obrigada. um cheiro. Dá um cheiro. Quebrar aqui o script. É muito amada. Maravilhosa. Adorei esse cheiro. Falando do Zolpidem, é uma febre. Nossa. É uma moda perigosíssima, não é? Muito. Tem relato de gente, né? Ah, vou comprar isso, é bom, é pra insônia. Tem relato de gente que já tomou 40, 50 comprimidos no dia. Uma loucura, é um vício. E a Anvisa tá de olho. Tá de olho, Maria. Bom dia. Bom Bom dia dia. pra você também, que acompanha o bem-estar aqui na nossa Super Manhã da Globo. Olha só, pra ter uma ideia, Maria, só no ano passado aqui no Brasil foram vendidos 17 milhões. 17 milhões de caixas de Zolpidem. Realmente é uma verdadeira epidemia. Tem muita gente que agora está lutando contra a dependência e sofrendo com os efeitos colaterais. O Cauê Fabiano conversou com a Ágata, que está nesse processo de desmame do remédio. Bora ver. Eu cheguei a ter algumas crises dissociativas. Eu só lembro que eu ficava assim, tipo, em transe, sabe? Já são 6 anos como dependente do Zolpidem. A Ágata já chegou a tomar 6 comprimidos do remédio de uma vez só. Eu comecei a tomar porque eu entrei num período de depressão na minha vida, né? Não sei se vontade própria, mas eu acabei aumentando a dose. Então fui aumentando e foi tornando um vício. O Ministério da Saúde alerta: o Zolpidem é um agente hipnótico indicado no tratamento da insônia, mas deve ser prescrito pelo menor tempo possível, sempre orientado por um médico especialista, porque o uso prolongado pode causar dependência e diversos efeitos colaterais. Entre os mais comuns que aparecem na bula do remédio estão tontura, sonolência ao acordar, alucinações e amnésia. É como se a sua cabeça fosse uma grande biblioteca e as suas memórias, os livros que estão aqui. E cada vez que você tomasse o remédio de maneira descontrolada, as estantes vão ficando cada vez mais vazias. Ou como se você não conseguisse mais se lembrar dos capítulos do livro novo que você está lendo agora. A minha memória, ela sempre foi muito boa. Depois que eu comecei a tomar o remédio, eu esqueço de coisa com facilidade, eu esqueço de assuntos que eu não deveria esquecer. Eu nunca fui muito de precisar anotar, de fato, as coisas que eu precisava. Hoje, eu, de fato, preciso de um caderno para deixar ali marcado. Segundo a Anvisa, houve um aumento do uso irregular e abusivo do remédio, além de relatos de alteração de comportamento. Teve um episódio que foi muito surreal, assim, acho que eu tinha tomado uns 3 comprimidos e veio aquela vontade de doce, assim. Eu tinha uma mesa de cabeceira, né, de cama, e eu deixava alguns docinhos lá, enfim, só que não tinha mais doce. Só tinha um vidro de perfume. Sabe quando você não pensa? Eu peguei e virei. Tinha um tantinho, assim. Eu só senti o gosto, assim, do perfume. Eu falei, pelo amor de Deus, joguei. Aí eu acordei. Pra mim, aquilo ali era doce, que foi o momento que eu fiz assim e eu já fui direto pro banheiro. E para diminuir o consumo desenfreado do medicamento, o Ministério da Saúde exigiu que o remédio só pode ser comercializado com receita controlada, a chamada Receita Azul, em que uma via fica retida na farmácia. E até dezembro, a indústria farmacêutica vai ter que fabricar o Zolpidem com tarja preta na caixa. Nós esperamos que haja um uso regular, um uso racional desse medicamento a partir das mudanças adotadas. Então é importante que os pacientes eles estejam sempre assistidos por um médico, né? Que o uso se faça dentro ali da prescrição dada pelo médico. A utilização do Zolpidem, ela é recomendada que seja feita por até 4 semanas. Então não é um medicamento de uso por um longo tempo.
A dose, ela diminuiu drasticamente, assim, hoje eu tô com a dose pela metade. A minha meta de vida é não tomar mais o Zolpidem. As pessoas que às vezes estão numa situação, têm vergonha de procurar ajuda, façam isso. Né? Façam isso, principalmente ter um psiquiatra parceiro. Quais são os seus planos agora, então? Que você está retomando esse controle do seu bem-estar, da sua vida? Voltar a dançar, porque eu sempre fui muito apaixonada pela dança, eu sempre dancei a minha vida inteira. Me curtir, de fato, para eu aproveitar das coisas que eu deixei de aproveitar enquanto eu tomava o remédio. E ela vai conseguir, com certeza. E dançar é muito bom, né? Dançar é bom demais. Dançar é bom demais. Forró, hein? Opa! Mas vamos continuar falando sobre isso. Esse assunto é muito sério, gente. Está aqui com a gente a doutora Maíra da Rocha, que é da Associação Brasileira do Sono, para explicar justamente, né, Maria, o que mudou nesse controle da venda do Zolpidem. Explica pra gente. Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Maria. É um prazer estar com vocês aqui. Pois é, desde agosto desse ano, para as medicações que contenham Zolpidem na sua formulação, independente da concentração, elas precisam ser prescritas por meio do receituário do tipo B, que é a receita azul. Essa resolução ela se estende também às outras medicações que fazem parte desse grupo que a gente chama de drogas Z, como a zaleplona, a zopiclone e a exopiclone, que são medicações que estão na lista dos psicotrópicos, que são medicações controladas aqui no Brasil. O médico prescritor, para ter acesso a essa receita, ele precisa estar registrado na autoridade sanitária local e ele precisa solicitar ao Conselho Regional de Medicina a numeração para que ele possa emitir essa receita. Sendo então um receituário numerado, a gente consegue perceber que vai restringir o acesso e a compra dessas medicações. E isso para fazer frente a essa crescente venda e também o uso abusivo e perigoso das medicações. E é uma receita que fica na farmácia, não é? Sim, fica retida, fica mais difícil comprar o Zolpidem, né? E outra questão, porque além da receita azul, o Zolpidem vai passar a ser tarja preta. Então, eu acredito que isso também, né, coíba, faça diminuir esse consumo desenfreado. Até porque a pessoa olha o medicamento tarja preta, né, doutora? Ela já pensa, bom, isso aí é um medicamento que pode me oferecer algum risco caso eu não siga a orientação médica. Pelo menos eu vejo assim. Exatamente. A população já sabe que as medicações tarja preta, Maria, elas sinalizam que a medicação tem ação no sistema nervoso central. Sim. Então, por isso, o risco de dependência é maior. O tal do vício, né? Que a gente viu como da Ágata, né? Isso. E também a chance de ter interações com outras medicações, principalmente se a pessoa já toma outras medicações que também agem no sistema nervoso. Então, aumenta o risco de quedas, entre outras complicações. Até dezembro, as indústrias farmacêuticas, elas podem continuar produzindo essa medicação com tarja vermelha, mas a partir de dezembro somente com tarja preta. E as farmácias, elas vão poder dispensar a medicação independente da tarja, desde que seja apresentada a receita azul até o término da validade de cada caixinha. Então, até dezembro tem a fabricação, mas pode ser que na farmácia ainda tenha com a tarja vermelha, mas ele já passa a ser tarja preta. Agora, doutora, 2 perguntas eu queria fazer. Quem tem realmente indicação para tomar o Zolpidem e como que ele deve ser tomado? Então, Michele, o Zolpidem é um hipnótico, é uma medicação indutora do sono. Então, ela pode ser prescrita para pessoas com insônia inicial, que é a dificuldade de iniciar o sono. Lembrando que a gente considera aceitável uma latência, que é esse período que a gente demora para cair no sono, de até meia hora. Então, essa medicação, ela precisa de vários cuidados na administração. Se a pessoa nunca tomou, o ideal é que ela tome a primeira vez em casa, que já é um ambiente familiar, para evitar um pouco, como a gente viu, a ocorrência de alucinações. E como ela faz efeito muito rápido, que ela já seja tomada na cama. Se a pessoa toma e vai resolver alguma coisa, escovar os dentes, lavar a roupa, ela pode lavar a louça, ela pode cair e ter um acidente. Então, por isso que a gente recomenda a todos deitadinha na cama, tipo assim, já tô na hora de dormir, né? E a gente viu que a Ágata, ela ainda está no processo de desmame, né? Interessante isso. E eu achei interessante que ela falou, peça ajuda. Se você é uma pessoa que está tomando Zolpidem e está tomando de uma maneira, né, aleatória, descontrolada, sem a devida orientação, peça ajuda, porque também não dá para você parar de tomar de uma hora para outra, né, doutora Maíra? Exatamente, Maria. O desmame dessas medicações é difícil, principalmente se a pessoa já vem tomando há muito tempo e principalmente se for uma dose alta. Então, a gente recomenda que esse desmame seja feito sob supervisão médica e o médico que conduz esse tratamento, ele pode lançar mão
mão de várias estratégias para auxiliar a pessoa a parar de usar. Ele pode associar uma outra medicação para ajudar nesse desmame e ele pode também indicar outros tratamentos, como a terapia cognitivo-comportamental, que é considerada a primeira linha no tratamento da insônia. Ela é conduzida pelos psicólogos do sono e visa modificar esses conceitos que levam a pessoa a perpetuar padrões inadequados de sono e também mudar comportamentos. E, gente, tem uma outra classe de remédios, os benzodiazepínicos, que estão no topo de vendas para insônia no Brasil. Para você ter uma ideia, ano passado foram mais de 74 milhões de caixas. O mais usado é o clonazepam. E não dá para ficar tomando sem acompanhamento médico também, né, doutora? Porque eles também podem causar dependência, assim como o Zolpidem. Exatamente, eles podem causar dependência e tolerância também, que é um efeito que a pessoa precisa cada vez aumentar mais a dose para obter o mesmo efeito. E essa classe dos benzodiazepínicos, nós temos o clonazepam, que é um dos mais usados, ele está disponível no Sistema Único de Saúde, então nós temos muitas pessoas usando essa medicação e não é raro a gente encontrar, às vezes, idosos que já vêm há 30, 40 anos em uso de clonazepam. Então é muito importante a gente lembrar dos efeitos colaterais, que estão entre eles a amnésia, a piora da apneia do sono para quem já tem, porque ele induz um relaxamento muscular. Então é muito importante fazer o segmento para também desmamar essas medicações e tratar o distúrbio do sono de uma forma mais acertada.